Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz. É muito bom poder estar com você mais uma vez, onde nós podemos ler a palavra de Deus para a nossa meditação, nossa porção diária da palavra. Eu quero muito agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Hoje nós vamos ler em Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, queridos. A história de Jonas, o livro de Jonas, o relato a respeito da sua missão, do seu chamado. Assim, então, provoca muitas discussões, né? Muitos debates. As pessoas muitas vezes ficam tratando isso aqui como um mito, uma lenda, uma história que não tem cabimento, que não tem sentido, a respeito de uma pessoa ser engolida por um peixe e ela então sobreviver e depois então ser vomitada e então seguir a sua caminhada, não é? Tendo aí uma oportunidade para prosseguir a sua vida. E muitas pessoas tratam isso como uma impossibilidade, né? Como algo completamente irreal, ilusório e sem qualquer tipo de condição disso ser verdade. Mas eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo validou a existência de Jonas, validou a realidade do grande peixe e assim também a ciência mostra para nós que foi encontrado, né, já em grandes peixes pessoas dentro, né? Então existe essa confirmação ao longo aí dos estudos e da história. Mas eu quero então tratar com você nesta manhã a respeito da vida de Jonas, quando ele recebe o chamado de Deus, a ordem de Deus para ir à grande cidade de Nínive para proclamar sobre ela o juízo de Deus. A mensagem de Jonas era curta e direta, deveria apenas dizer 40 dias e Nínive será destruída. Ele então não queria ir à cidade de Nínive, ele não queria estar naquele lugar, não queria falar com aquelas pessoas. Havia uma situação de conflito entre eles, né? Entre os povos, e ele não queria de forma alguma estar próximo ou falar com aquelas pessoas, nem mesmo queria que elas tivessem o benefício do perdão da parte de Deus. Você talvez não tenha um entendimento pleno sobre isso, mas seria um grande inimigo, alguém que fez muito mal. Você imagina uma pessoa que chegou numa casa, destruiu aquela casa, agrediu as pessoas de uma casa, violentou a esposa, maltratou os filhos. Então você pensa um absurdo. Era isso que eram os assírios, não é? E então os ninivitas e o povo de Deus não tinha qualquer tipo de desejo de relacionar-se com eles, mas Deus mandou que Jonas fosse àquela cidade, proclamasse a palavra, transmitisse a mensagem e o resto era com Deus, não é? Só que ele, ao invés disso, ele toma a decisão de desobedecer a Deus. Ele se dirige para um lugar completamente oposto. Então seria como ir para o último lugar, né, habitável daqueles dias conhecidos. Ele paga a sua passagem, entra naquele navio, ele vai para o fundo do navio, ele dorme e ali naquela situação Deus levanta uma grande tempestade que ao ponto daquele barco está para afundar. Começam buscando os seus deuses pagãos. Chega então o entendimento que Jonas era o culpado. Ele então é jogado no mar, engolido pelo peixe. Dentro do grande peixe é onde nós encontramos o capítulo 2, quando ele tem a oportunidade de orar a Deus. E aí então a palavra diz para nós que ele então orou ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Veja que ele está dentro do peixe, andando naquele profundo do mar.
e ele tem a oportunidade de clamar a Deus, pedir socorro. Quando você vai lendo os versículos seguintes, você percebe essa realidade de sofrimento, de angústia que ele está vivendo e o desejo de poder ter uma nova chance, uma oportunidade de seguir a sua caminhada. E é isso que acontece. Deus está conduzindo a vida de Jonas, Deus está dando a ele o livramento necessário, Deus está dando a ele a oportunidade do crescimento, né, de poder viver e obedecer ao Senhor. E é isso então que acontece. Ele foi vomitado pelo grande peixe na praia e agora ele tem a oportunidade de proclamar a mensagem na cidade de Nínive. É isso que acontece. Na sequência aqui, do capítulo 2, ele agradece a Deus pelo livramento e então ele segue no capítulo 3, proclamando a mensagem, aquela cidade toda se arrepende, ela se prostra diante de Deus, no arrependimento e quebrantamento do rei até a pessoa mais simples. O que nós então podemos aprender? É que muitas vezes nós cometemos erros, fazemos burrice, né? Fazemos escolhas erradas e através delas nós sofremos, nós experimentamos consequências ruins, nós experimentamos derrotas, fracassos, tristeza, muitos problemas, mas de repente nós temos a oportunidade, se houver no nosso coração arrependimento, se houver no nosso coração o quebrantamento, se tiver no nosso coração, não é, a condição de nos humilharmos diante do Senhor, então é tirar todo orgulho, toda vaidade, toda arrogância, toda prepotência e nos prostrarmos diante da soberania de Deus, pedindo a Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me livra, Senhor, me dá a orientação e a sabedoria necessária. E aí então, se fizermos isso, a palavra de Deus diz que o Senhor ouve a nossa oração, estende a sua mão e Ele então nos ergue. Ele nos ajuda, Ele nos socorre, Ele nos protege, Ele nos capacita, Ele abre porta que está fechada e de repente Ele vai fechando as portas que estão abertas para a nossa tragédia, e Deus vai fechando essas portas para que a porta aberta por Ele, assim então nós tenhamos a condição de entrar. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude para que estejamos buscando o Senhor, obedecendo ao Senhor e podendo, como resposta à ação misericordiosa de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus estendido sobre nós para nos ajudar. E quando nós então temos a condição de superar os obstáculos, as dificuldades, e nós precisamos agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor. Então, a vida de Jonas, aqui especificamente nessa parte da oração, do livramento e da gratidão do seu coração, é um ensino para nós hoje. Então, que Deus abençoe você e sua casa, que Deus nos ajude, que Deus seja conosco. Eu quero convidar você, vamos orar. E você pode colocar diante de Deus todas as questões que envolvem a sua vida, a sua família, as questões que talvez você já esteja quase que perdendo a esperança, mas que você coloque diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Queremos glorificar o Teu nome. Queremos, ó Deus, agradecer pelo dia de hoje que o Senhor nos dá. E queremos pedir, ó Deus, que seja conosco, Deus, na dinâmica da nossa vida. Assim como Jonas, nós também fazemos escolhas erradas. Assim como Jonas, muitas vezes nós não queremos fazer o que o Senhor quer. Muitas vezes, ó Deus, nós queremos fazer a nossa vontade. Ó Deus, e nós queremos pedir ao Senhor misericórdia. Queremos pedir perdão. Queremos pedir, ó Deus, ajuda, socorro, livramento. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos dê a condição, Deus, de poder, através da ação do Teu Espírito, glorificar o Teu nome e fazer a Tua vontade. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo. Pedimos, ó Deus, e fazemos no nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.